Fazei discípulos. Fazei discípulos. Na ICB Corianópolis, há um discípulo do Senhor Jesus chamado Eli Lima Lopes. Eli Lima Lopes nasceu no dia 19 de setembro de 1983, na cidade de Xinguara, estado do Pará. É o primeiro filho de Raimundo Sobrinho e Eroniza Lopes. Eli Lima Lopes serve ao Senhor como discípulo na ICB Corianópolis desde o ano de 2006. Em 2006, casou-se com Edna Lopes das Chagas, formando sua família. O casal tem 3 filhos: Estawane, Enzo Lucas e Esther Radassa. Como discípulo do Senhor Jesus, Eli Lopes tem servido ao reino com excelência, dedicação e amor. Exerce liderança de jovens e célula, cumprindo o ID do Senhor, fazendo e multiplicando discípulos. Nesta conferência, o Senhor o designou para ministrar aos nossos corações. Com muita alegria vamos receber o discípulo do Senhor Jesus e líder de célula, Eli Lima Lopes. Boa noite a todos, saúde, paz e prosperidade. Muito top essas apresentações, né, irmãos? Glória a Deus, a gente se sente importante. Que legal. Amados, podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Só quero dizer aqui que eu amo ver o líder Lucas ministrar, viu? Principalmente pelas particularidades que ele traz. Eu amo as ministrações dele. Amados, basicamente, o líder Lucas falou muito aqui sobre parte do que eu vou ministrar nessa noite, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir, pela sua graça e misericórdia. Só que eu quero trazer alguns pontos mais específicos de como nós podemos ser efetivos no ganhar almas para o reino de Deus. Amém? E para esse momento, os levitas estão liberados em nome de Jesus. Estavam aqui ansiosos. Eu estava observando ontem, amados, a ministração da líder Mara, e uma das coisas que me chamou a atenção dentro do processo da sua ministração é o fato de que o discipulado, ele é muito importante para o crescimento da igreja local, da igreja de Cristo, para a expansão do reino de Deus. Outra coisa que eu anotei que me chamou a atenção é que nós devemos ter responsabilidade com o chamado e não reter a visão que Deus tem no coração dele, que ele quer imprimir nesse mundo através de nós. Hoje eu estava observando, dentre as falas do líder Lucas, o que me chamou a atenção é fazer de forma proposital, de se conectar com pessoas, nas coisas, criar diálogo, estabelecer relacionamento nas coisas comuns do dia a dia. Se você, por exemplo, torce para o mesmo time, fala do seu time, mas fala de Jesus. Se você gosta de ir naquele estabelecimento, naquela padaria, naquele açougue, e você já criou um vínculo com aquela pessoa, torna-se até mais fácil falar com Jesus. Então, graças a Deus, Deus tem dado sabedoria para que a condução dessa conferência, ela prossiga segundo o que Deus deseja para a nossa vida. Amém? Se você está anotando as mensagens aí, amados, o título dessa mensagem é Somos chamados a multiplicar. E eu quero trazer uma ênfase nessa noite em especial para o fato de ganhar. As palavras de ordem dessa conferência são ganhar. Vamos lá, irmãos? Todos juntos? Ganhar, discipular e enviar. Mas se nós não vamos conseguir fazer o restante do processo se nós não começarmos primeiro ganhando as pessoas para Jesus. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Projeta para a gente Mateus capítulo 28, versículo 19, em nome de Jesus.
Mateus capítulo 28 e versículo 19. Então nós somos chamados a multiplicar. E nós começamos esse processo de multiplicação ganhando pessoas. Depois vem as demais etapas que são aplicadas para o crescimento da igreja. Quando eu ganho alguém e faço todo o processo e aplico todo o processo, no final essa pessoa é um discípulo que será enviado para também multiplicar e ganhar novos discípulos para o reino de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, vamos, amados. Glória a Deus. Portanto, vão e façam discípulos a todos os povos. Isso, amados, faz parte da grande comissão que Jesus deixou para a sua igreja. Multiplicar, fazer discípulos é o papel de cada crente, de cada cristão. E para entrar nesse processo, nós temos algumas coisas que nós temos que seguir na nossa vida. Multiplicar não é simplesmente como muitas pessoas acham que é simplesmente trazer alguém para Cristo. Você nunca vai conseguir fazer com que essa igreja, com que a sua célula se multiplique, se o interesse for simplesmente trazer aquelas pessoas, talvez preparar elas de forma rústica para o encontro com o amor de Deus, deixar aquelas pessoas participarem e, ufa, pronto, ganhei mais um. Não. O processo de multiplicação, o processo do discipulado e a responsabilidade por ter ganho aquela alma para Cristo, ela permanece conosco, com quem ganhou, pelo resto da nossa vida até que Cristo venha. Amém? Isso é muito importante que a gente coloque e fixe no nosso coração. Cada dia que nós ganhamos, cada alma que a gente ganha, é uma responsabilidade que nós adquirimos pelo resto da nossa vida. O nosso processo natural, nós vivemos sendo discipulados. O discipulado, ele não cessa na vida, seja no processo comum. Alguém, por exemplo, que já está com minha idade, 40 anos, eu posso mais cedo ou mais tarde precisar de um conselho da minha mãe, do meu pai, por exemplo, do meu relacionamento. Eu posso precisar de um conselho de alguém mais velho, mais vivido, para uma questão financeira, para o discipulado da nossa vida. Então nós estamos vivendo, crescendo, embora o tempo passe para as nossas vidas e os cabelos brancos cheguem, mas nós sempre vamos estar vivendo um processo de aprendizado contínuo na nossa vida. Então, amados, nem o próprio Jesus, ele colocou um limite entre o ganhar e o discipular, mas não tem como nós prosseguirmos no restante do processo, não tem como a gente consolidar pessoas, discipular aquelas pessoas, enviar essas pessoas, se primeiro nós não ganharmos essas pessoas para Cristo. Amém? Nos evangelhos a gente vê Jesus muito interessado nesse aspecto. Ele disse, dos 3 primeiros evangelhos, esse texto ele se repete de formas distintas, mas basicamente a mesma mensagem. O Senhor chama os seus discípulos e diz: vão e façam discípulos. No Evangelho de João, Jesus, de uma forma diferente, mas também seguindo o mesmo propósito, ele chama Pedro já no finalzinho. Tudo esse texto, amado, está no final dos evangelhos. No Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, e no Evangelho de João, no final, Jesus chama a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, quando Pedro já estava encabulado com aquilo, o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, amados, a responsabilidade em cuidar de pessoas, em trazer alimento novo, é todos os dias para a nossa vida. Assim como nós não fazemos os nossos filhos, não criamos filhos e largamos simplesmente no mundo, da mesma forma os filhos espirituais que o Senhor nos dá, que Ele nos dá condição de ganhar, não devem ser deixados no mundo, devem ser cuidados constantemente. Amém? E nós vamos falar sobre o ponto
principal ponto de partida nesse processo, que é ganhar. Dentre as várias definições que a gente pode encontrar no dicionário, ganhar significa adquirir ou obter por meio de qualquer combinação, esforço ou trabalho. Tomar ou conquistar. Isso aqui lembra uma conferência em Paraupebas, os temas anacaso e biaso. Tomar e conquistar. Só que todas as coisas que nós tomamos, conquistamos, que nós ganhamos na nossa vida, elas nos custam alguma coisa. É ou não é verdade? Para que a gente possa conquistar qualquer coisa que seja digna de algum mérito, alguma honra para a nossa própria vida, isso exige esforço, isso exige trabalho. Não tem como você ganhar sem esforço, não tem como você ganhar sem trabalho. Mateus 11, capítulo 12, Jesus disse que desde o princípio, desde os dias de João Batista até agora, o céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Então, até para chegar no reino de Deus, se nós não nos esforçarmos, se nós não tivermos realmente agindo com propósito, de forma proposital, para alcançar aquilo, nós não vamos conseguir alcançar. Isso é fato. Então, amados, dentro desse processo de partida, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nessa noite é: tenha empatia e compaixão pelas almas. Peça a Deus que ajude você a ganhá-las. Se você está anotando aí, coloque: tenha empatia e compaixão pelas almas. E peça a Deus que Ele ajude você a ganhar almas para o reino dEle. O propósito principal, amados, e o que move, na verdade, o nosso sentimento, o nosso coração em direção às almas, é o amor. E se a gente não conseguir, de alguma forma, expressar esse amor, nem que seja através de uma empatia pelas pessoas que estão precisando de Cristo, como é que a gente vai sequer começar o processo? Não tem como eu passar por esse processo se primeiro eu não ganhar aquela pessoa. O líder Lucas ministrou muito bem aqui a respeito disso, de agir de forma proposital, de forma realmente interesseira. O interesse santo de ganhar aquela alma para Jesus. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Olha o que diz a palavra de Deus nessa noite. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Amados, Jesus percebeu de pronto a necessidade daquelas pessoas. Jesus, ele saiu e ele veio a esse mundo no processo de ganhar pessoas, de começar o ministério santo aqui na terra, de fazer o propósito, cumprir o propósito da vontade do Pai. E o primeiro passo que Jesus precisava e que nós precisamos é ganhar essas pessoas, é ganhar o coração dessas pessoas. E veja que esse é apenas o primeiro passo. Nós não estamos falando basicamente dos outros. Aqui e acolá a gente vai chegar nesses processos, mas nós estamos falando principalmente do primeiro passo, que é ganhar pessoas. É importante, amados, o ganhar para a continuidade do processo. Vemos que além, por exemplo, no processo de ganhar pessoas, discipular e enviar, a vida dos discípulos, elas nos mostra claramente, às vezes, como a gente age em determinados aspectos, dentro desse processo. Sim, a vida dos discípulos que Jesus havia ganho e estava treinando, discipulando para depois enviar, ela nos ensina muito do processo que às vezes a gente não quer tirar do nosso coração. Veja só, de acordo com alguns comportamentos dos discípulos, Jesus simplesmente poderia ter chegado até eles e ter dito, se não houvesse amor no coração de Jesus para com aqueles discípulos, para com as almas, ele simplesmente, diante de certas atitudes, ele poderia ter dito, vocês não me servem. E às vezes a gente se coloca nesse processo, amados, de às vezes, se a gente for avaliar a nossa própria vida, a gente vai dizer, meu Deus,
eu não sirvo para isso. Mas todos nós servimos, amados. O que nós temos que colocar no nosso coração é o amor. As atitudes dos discípulos eram frequentemente rudes para com as almas. Às vezes nós agimos assim, com frequência, às vezes nós somos rudes, julgadores das pessoas. Então, onde está o amor quando nós julgamos o bêbado que está, por exemplo, perturbando ali na sua vizinhança? O líder Lucas falou aqui do vizinho barulhento. Quase todo mundo tem um vizinho barulhento. Onde está o amor quando nós amaldiçoamos de alguma forma a vida daquele vizinho? Então, no processo de ganhar, amados, a primeira coisa que nós temos que fazer é perder um pouco de nós mesmos, perder um pouco do nosso orgulho, perder até um pouco da nossa paz e abdicar de algumas outras coisas que Deus vai revelando ao nosso coração para que comece a se completar o primeiro passo no processo de ganhar, que é amar as almas. A Bíblia diz aqui que Jesus, ele não se importou com a condição social, com o que estava ali, simplesmente ele teve compaixão daquelas pessoas, porque ele viu milhares de pessoas que estavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Sabe por que Jesus diria aos discípulos, ou talvez alguém sem amor diria? Porque, amados, por diversas vezes eles foram rudes. Em Mateus capítulo 15, versículo 23, por exemplo, quando a mulher cananeia vem gritando atrás de Jesus, clamando por socorro para sua filha, os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Está vendo? Os discípulos. E às vezes nós, como discípulos, em treinamento, às vezes agimos dessa forma. Estou colocando pontos aqui, amados, que fazem nos refletir sobre como está o nosso nível de amor, de compaixão pelas almas. Os discípulos gritaram, chamaram Jesus e disseram: Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Em outra oportunidade, em Mateus capítulo 19, nós vemos os discípulos de Jesus afugentando as crianças. A Bíblia diz que Jesus chega num determinado lugar e as pessoas, sabendo que ele era um mestre, que era o Senhor de todas as coisas, como de fato é, e crendo que Jesus podia abençoar os pequeninos, eles trouxeram aquele monte de menino. E os discípulos, quando viram aquela bagunça, menino gritando, aquela folia de menino, começaram a afugentar as crianças. Jesus repreende e lhes dá uma lição de amor. Diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Perceba que Jesus, ele foi confrontando as várias situações, e a palavra, ela confronta as várias situações da nossa vida, no processo de maturidade cristã, no processo de ganhar pessoas para Cristo. Nós vamos sendo confrontados, e aprendendo, graças a Deus que os discípulos aprenderam. Em Lucas capítulo 22, versículo 24, nós vemos os discípulos de Cristo discutindo entre si, causando desconforto no mestre sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. Envolveram até a mãe deles, dos discípulos. Jesus chega e ele está lá. Aí a mãe chega e diz: Senhor, permita que meu filho, um dos meus filhos, se assente ao teu lado direito e outro ao teu lado esquerdo, causando constrangimento. Às vezes, amados, no processo de ganhar, se nós não tivermos o amor, nós seremos tão rudes que afastaremos as pessoas. Certa vez, meu pai foi a uma igreja de uma determinada, aqui dessa cidade, não vou citar o lugar, e havia um pregador que estava ministrando, e o culto era justamente para as pessoas que estavam afastadas. E esse pregador, ele ministrou durante todo o processo, ministrou a palavra de Deus, e acredito que muito bem, mas aquela noite não era, ninguém, na verdade, se foi tocado por aquela palavra. E ele fez o convite, e aí, no meio do processo de amar as pessoas, no primeiro passo, que é ganhar, ele olha para a multidão e diz: eu já preguei aqui, pastor, eu já preguei o suficiente mensagem que daria para ganhar o mundo inteiro, mas se vocês não querem Jesus, então fiquem com o diabo.
Meu pai se levantou, esperou o culto terminar, porque não queria constranger minha irmã que estava com ele, e já chegou em casa esbravejando. Por quê? Foi maltratado. Então, no processo, primeira coisa, amados, tenha empatia pelas almas. Se nós não temos empatia, peça sabedoria. Fala: Senhor, me ajude a amar as pessoas, me ajude a ter estratégias para alcançar as pessoas. O líder Lucas falando aqui sobre dificuldade em fazer amigos, eu compartilho, infelizmente, da mesma dificuldade. Eu não tenho muita facilidade para criar laços com as pessoas. Então eu oro a Deus: Senhor, me dá oportunidades. Quantas vezes eu já orei para Deus me dar oportunidades com os meus vizinhos? Nem que seja a casa pegando fogo para a gente chegar: ei, vizinho, vou te ajudar aqui. Alguma coisa, amados, uma oportunidade para você chegar e criar um laço, criar uma... Peça sabedoria para que você possa começar o processo. Só vamos começar esse processo se primeiro houver empatia com as almas no nosso coração. Sem amor pelas almas, eu não terei comprometimento em continuar o processo. Amado, se eu não tenho amor no primeiro passo, que é ganhar essas almas, como eu vou continuar o processo? Como eu vou ter paciência? Jesus tinha comprometimento, tinha amor, então ele continuou o processo até que aqueles discípulos estivessem prontos para ser enviados. Porque com frequência, até nos últimos minutos, os discípulos causavam desconforto em Jesus, mas em amor e amando cada vez mais, ele foi treinando, discipulando, até que eles estivessem prontos e maduros para serem enviados. Então, uma forma de me solidarizar e ter mais empatia com as almas é, talvez de uma forma definitiva, compreender, amados, o que Deus fez comigo. Deus me abençoou de uma forma tremenda. Deus me deu uma família abençoada, Deus me deu um trabalho, Deus me deu honra, me colocou em lugares de honra, e Deus continua me abençoando. Se eu tenho amor e eu reconheço o que Deus fez na minha vida, eu vou passar a desejar que essa mesma honra, que essa mesma alegria, que essa mesma felicidade, ela seja transmitida às pessoas que estão ao meu redor e aos mais distantes também. Empatia, compaixão pelas almas. Um exemplo de alguém que entendeu profundamente isso, por exemplo, é Paulo. Em sua missão anterior à conversão, Paulo, ele era um homem que julgava, perseguia, jogava na cadeia os cristãos. Mas depois de convertido, amados, mas depois que ele passou a entender, é ele que diz: pobre homem, miserável que sou, se não fosse Cristo na minha vida. Então, com esse sentimento de entender que nós não somos nada, que não adianta ter orgulho, que não adianta ser antipático com as pessoas, tendo amor, empatia, compaixão. Timóteo capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha o testemunho de Paulo, depois que ele entendeu. 1 Timóteo capítulo 1, 12 e 13. Glória a Deus. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então, se eu reconheço, amados, que se eu estivesse lá no mundo, eu reconheço que do jeito que eu era, quando eu era jovem, na minha brutalidade, eu reconheço que talvez eu não estaria nem vivo. Eu era meio ignorante, às vezes meio explosivo, mas Deus vem transformando, vem tratando. Quando eu reconheço isso, e reconheço as oportunidades que Satanás teve, mas Deus tirou a oportunidade dele e não deixou que ele tirasse a minha vida precocemente, quando eu reconheço isso, eu faço como Paulo. Anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas Cristo me alcançou, e agora eu amo as almas e desejo alcançá-las para o reino de Deus. Amém? Segundo ponto, amados, vamos ver se dá tempo aqui.
viver uma vida conforme a vontade de Deus antes de pregar para as pessoas. Projeta para a gente Mateus capítulo 5 e versículo 14 e 16. Segundo ponto, no processo de ganhar. Como eu vou ganhar uma pessoa para Cristo se o meu testemunho, se a minha vida, ela não é condizente com aquilo que prega a palavra de Deus? Pregar, qualquer um prega. Falar do que está aqui, qualquer um fala. Mas fazer com que isso surta efeito através da eficácia do Espírito Santo, só com o testemunho de Cristo refletido na vida daquela pessoa. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Próximo versículo. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Então, segundo ponto, viver uma vida conforme a vontade de Deus antes de pregar às pessoas. Amados, existem muitos testemunhos aí que são desoladores, que não contribuem de forma alguma para o crescimento do reino de Deus, que não contribuem no processo de ganhar. Talvez até aquela pessoa ela seja ganho em uma pregação de rua, em uma cruzada, até mesmo numa igreja. Mas depois que a pessoa passa a entender que ela foi ganho por aquela mensagem abençoada daquele pregador, mas de repente aquele pregador, aquela pessoa que ministrou aquela palavra, é pego em escândalo, é pego fazendo algum tipo de coisa que desabona a própria palavra que ele estava ministrando. Aquilo faz esfriar o evangelho no coração daquela pessoa. Não há eficácia porque não há testemunho. Então, no processo de ganhar, tenha testemunho daquilo que você é de fato. Se você é um discípulo treinado, enviado, consolidado para ganhar almas, isso deve ser uma marca na nossa vida. Amém? Nós devemos viver obedientes à integridade e fé, amados. Isso é fato. Devemos amar mesmo quando os outros odeiam. Perdoar mesmo quando os outros guardam rancores. Quer um exemplo? A nossa vida, ela não pode, ela de fato é um livro aberto para a sociedade. Que exemplo eu vou, por exemplo, poder compartilhar na minha célula? Aqui é proibido, por exemplo, falar de política. Por quê? Política cria caos, confusão. Infelizmente, no momento que nós estamos, há caos e confusão no país por causa disso. E aí eu vou militar na minha célula, vou militar nas redes sociais, fugindo do compromisso com a palavra de Deus. Daqui a pouco, se der tempo, nós vamos chegar, amados, nesse ponto. Em muitas pessoas que saem da palavra, que se preocupam mais, por exemplo, com temas, eu sou arminiano, eu sou calvinista, e cria aquilo uma briga, uma confusão nas redes sociais. Acaba desabonando, fazem tal testemunho das pessoas que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não há testemunho, porque não vive uma vida conforme a palavra de Deus. Então, aquele que deseja começar o processo de ganhar, se ele quiser firmar, nós vimos aqui, se ele quiser continuar o processo, primeiro tem que ter amor e compaixão pelas almas. O segundo ponto, tem que ter testemunho, porque mais cedo ou mais tarde alguma coisa você vai ter que confrontar alguma coisa do mundo com o seu testemunho. Alguém vai chegar e dizer, líder, eu estou com uma multa aí, líder, mas tem uma pessoa que, essa pessoa ela consegue limpar o nome dos outros. Uau! Só tem uma pessoa que eu conheço que limpa nome, é Jesus. Ele limpou meu nome, limpou o seu nome, só essa pessoa. A pessoa claramente está falando de suborno, está falando de fraudar. E aí se o líder, uau, é mesmo? Olha, eu estou com 2 multas, me passa o WhatsApp dessa pessoa aí, meu irmão. Testemunho, amados. Se eu não tenho, se a minha vida não é conforme a vontade de Deus, como eu vou continuar o processo? Eu posso até ganhar, mas lá na frente eu vou trupicar, cair e me esborrachar.
E aquela alma vai estar agarrada comigo, infelizmente, vai cair junto. Quantos ministérios não ruíram por causa de homens ou mulheres sem compromisso com a palavra, que ganharam muitas almas, mas não tinham testemunho, não sustentaram por muito tempo a palavra e perderam aquelas pessoas. Ninguém deseja, amados, para a sua vida o testemunho dos 7 filhos de Sevas. Todo mundo conhece os 7 filhos de Sevas? Os 7 filhos de Sevas não tinham testemunho. E eles chegaram para expulsar um demônio e disseram: nós te expulsamos em nome do Deus que Paulo serve. Em nome de Cristo, sai demônio. Não tinham testemunho, o demônio olhou e disse: Paulo eu conheço, Cristo também, mas vocês quem são? Tome-lhe taca. Até umas horas, a Bíblia diz que correram pelados, nus, ladeira abaixo, porque o demônio se apoderou com tanta fúria sobre eles que lhes arrancou a roupa, lhes expôs. E é assim que acontece se nós não tivermos testemunho, mais cedo ou mais tarde seremos expostos, porque esse é o salário, amados, do pecado. Amém? Terceiro ponto: cultivar amizades com aqueles que necessitam de Cristo. Então, o primeiro ponto, se você está anotando aí, é empatia com as almas. Segundo, é viver uma vida conforme a vontade de Deus, ter um testemunho. E cultivar amizades com aqueles que necessitam de Cristo. Isso aqui, inclusive, vai bem de ponto ao que o líder Lucas ministrou. A gente, inclusive, foi ministrado aqui durante vários dias, semanas, aliás, por uma passagem onde mostra claramente o processo de ter amizade com pessoas. Jesus viu uma oportunidade de criar uma amizade com um homem que era de grande influência. Quem lembra das ministrações aí, dos 21 dias? Zaqueu. Jesus, ele viu uma oportunidade e ele buscou imediatamente construir uma relação com aquele homem. Porque a gente observa e vê só Zaqueu. Amados, naquela reunião, naquele almoço, naquele jantar, aquele banquete que houve na casa de Zaqueu, não tinha só Zaqueu. Estava Zaqueu, os seus familiares e todos os homens importantes da área dos negócios, os cobradores de impostos, todas as pessoas, talvez guardas, todos os mais importantes daquela cidade estavam ali, aqueles que eram amigos dele. Jesus criou amizade com aquele homem e através da amizade ele ganhou a casa dele, ganhou a vida daquele homem para Jesus, ou para si mesmo, né? Para si mesmo, que é o próprio Jesus. Glória a Deus. Embora a gente deva ter cuidado desse processo da amizade, a gente tem que pedir sabedoria. Lembra aqui do primeiro passo? Ter empatia e pedir sabedoria a Deus. Amados, não é toda amizade na nossa vida que vai produzir efeito positivo, mas manter amizade com as pessoas é primordial, para que a gente não se torne alguém antipático, alguém que só fala. Talvez aquela pessoa, ela quer manter um relacionamento com você e ela vai ser ganho, talvez no futebol, talvez ali na sua roda social, talvez no churrasco do final de semana, talvez numa pescaria entre amigos. Mas às vezes nós somos apressados e já queremos chegar, ganhar sem ser algo que se ganha com qualidade, amados. Não dura muito tempo. O que nós ganhamos na nossa vida com qualidade dura muito tempo. O relacionamento, no meu caso, a minha esposa, que foi ganho com qualidade, com bastante tempo, graças a Deus já está indo aí já passou, na verdade, de 17 anos de relacionamento, né? Temos um exemplo aqui na igreja, líder Milton e líder Antônia, que e ainda estão progredindo, que já tem muito tempo, certamente começou com muita qualidade e segue com muita qualidade. O que você ganha com qualidade vai prosperar, vai progredir. Por que não procurar ganhar as pessoas também com qualidade?
Não é simplesmente chegar e dizer, olha, você é pecador, precisa de Jesus. Não. Faz amizade, cria amizade, começa a falar de Jesus, cria relacionamento. E demora pouco, aquela pessoa naturalmente ela vai estar te pedindo conselho financeiro. Por que você prospera e eu não? Por que seu relacionamento com sua esposa e seus filhos é uma bênção e o meu não? E aí você, na amizade, na intimidade que você já construiu, você ganha aquela alma para Jesus. Amém? Observe o exemplo de Paulo, amados. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 e 23. Olha como Paulo agia. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Próximo exemplo. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Próximo versículo. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu só não me torno flamenguista, viu, irmão? Mas qualquer outra coisa, tá bom? Me perdoe os irmãos aí. Brincadeira, tá bom? Então a gente vê, amados, que Paulo, o último ponto, ele diz aqui, ó: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo não está dizendo que ganhou todas aquelas pessoas, todos os que ele teve relacionamento, mas ele se esforçou, criou relacionamento. Com os judeus ele estava lá junto. Os judeus falavam da circuncisão e Paulo não discordava, mas balançava a cabeça. Com os gentios falavam da circuncisão contra, Paulo estava lá. Com os tolos, até nas suas discussões, Paulo chegava, talvez cruzava os braços e fazia ouvido, pelo menos assim, estou entendendo, estou ligado. Ganhar empatia das pessoas, amizade para ganhar essas pessoas. Então, no processo de ganhar, construa amizades, porque quando você ganhar essa pessoa, será algo que você ganhou com qualidade e vai durar até a vinda de Jesus. Vocês vão subir junto para o céu. Amém? Quarto ponto, saiba o Evangelho. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, Paulo adverte Timóteo da seguinte forma, ele diz, olha, procura se apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja completamente e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, amados, aquele que deseja de fato ganhar almas, ele precisa conhecer o Cristo que ele prega, ele precisa saber do que está falando, não é simplesmente ouvir e quando alguém vier com uma pergunta daquelas cabulosa, como é que você vai se sair, se não sabe o Evangelho? Então, o crente que deseja ganhar almas deve ser essencialmente alimentado pela palavra. Jesus foi capaz de vencer em vários processos, em vários aspectos. Por quê? Por causa da palavra. Jesus foi confrontado pelos fariseus e, usando a palavra contra eles, Jesus venceu. E até convenceu alguns. Os de coração mais duro não quiseram se convencer. Jesus, usando a palavra durante a tentação dos 40 dias e 40 noites no deserto, com a palavra, ele venceu o diabo, o próprio diabo. Então, como eu vou ganhar pessoas se eu não conheço aquilo que eu prego? Se eu não domino a palavra, se eu não manejo bem a palavra da verdade? Paulo, ao instruir Timóteo aqui, ele está dizendo, Timóteo, você agora é um pastor, é um líder, você é um discípulo que eu estou enviando. Então, procura conhecer as Escrituras, apresentar-te como um obreiro aprovado, que as pessoas olhem e digam, conhece, realmente tem fundamento o que ele fala, porque conhece as Escrituras, conhece a palavra. Amém? Então, no processo de ganhar, nós estamos falando só sobre ganhar, viu, irmãos? Depois já foram pregados aqui sobre
discipular, o líder Lucas trouxe hoje sobre ganhar também. Quinto, estejam sempre preparados para responder com sabedoria. Isso aqui é muito importante, amados. Frequentemente nós somos confrontados, principalmente nos dias atuais. Satanás, ele está cada vez mais atrevido. Nós somos confrontados por pessoas que, por exemplo, no meu tempo eu nunca, até os meus 15 anos de idade talvez, ou 16, 17 anos, eu nunca tinha ouvido falar na palavra ateu. Hoje, em todo lugar que você olha tem um ateu, ou um ateu, não vou usar outra palavra não, porque amor, lembra, irmãos? Amor, empatia com as almas. É alguém discordando daquilo que você professa, da sua fé, e às vezes com arrogância, com prepotência, te confrontando aquilo que você já no nível de discipulado e de estar sendo enviado, está fazendo. E como a gente responde a essas pessoas? Com sabedoria. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 15. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. O que Pedro está dizendo aqui: santifique o seu coração em Cristo e esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança. Alguém que chega e fala: por que você, o que tem nessa religião que você segue? Esteja sempre preparado, manejando bem a palavra para responder. Então, como pessoas que desejam alcançar pessoas, devemos ter em mente que nossas palavras, elas devem ser ditas com sabedoria, de forma que reflita Cristo, pois senão estaremos agindo como tolos perante o Senhor e não acrescentando nada à sua obra. De que adianta, amados? De que adianta chegar numa prova de física sem saber absolutamente nada? Você vai estar sendo um tolo, vai passar 3, 4 horas sentado lá na cadeira, rabiscando, e no final vai entregar a prova toda chutada. A nossa vida não deve ser assim. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Então, nesse ponto aqui, no processo de ganhar, as minhas respostas, as minhas palavras, elas devem ser sempre condizentes com a palavra de Deus. Como disse aqui a palavra: com o meu coração santificado ao Senhor, entregue ao Senhor, com as minhas palavras preparadas em amor para ganhar aquelas pessoas, e não entrar em temas polêmicos, em confrontar pessoas. Hoje tem nos podcasts, tem podcasts virais aí, onde eles colocam de um lado pessoas realmente totalmente antagônicas. Colocam, por exemplo, um judeu e um muçulmano para divergir sobre determinado tema. Colocam um ateu e um cristão para divergir sobre determinado tema. E se a gente não tiver preparado para responder com sabedoria a esses temas, a essas questões, amados, graças a Deus, mas pode ser que chegue o tempo de você ter um ateu lá dentro da sua célula, que Jesus mandou para você mostrar que você é capaz de pregar para aquela pessoa. Já pensou? Chega na sua célula alguém, ou na minha, né, irmãos? Alguém que discorda. E a gente sabe, a gente como líder sabe, que em alguns momentos durante a ministração da palavra tem pessoas que estão ali discordando. Durante a ministração da palavra você está falando, eu me recordo de algumas expressões, a gente está falando lá: Jesus curou aquela pessoa. A pessoa diz: como assim? Uai, curou? Não sabe o que é curar? Infelizmente é marca dessa geração.
A gente que lida com jovens, graças a Deus os jovens da Casa da Bênção, não. Em território nacional, a nível mundial, não. Mas é muito comum as pessoas se fazerem de tolos hoje, simplesmente para causar intriga, para causar conflito. E quando a gente se confrontar com alguém assim, vamos reagir na brutalidade? Não, amados. Existe, é claro que a gente vai ter situações que nós vamos nos irar, mas tem situação que não, a gente tem que resguardar o nosso coração. Glória a Deus. Estou finalizando, viu? Só mais 2. Sexto, se a oportunidade certa não vier para você ganhar pessoas, se não vier uma oportunidade, crie uma oportunidade. Amém? Então, às vezes a gente espera muito tempo procurando apenas o momento certo para convidar uma pessoa, ou para a igreja, ou para compartilhar com ele a mensagem do Evangelho. Mas e se esse momento não vem, amados? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos nos esforçar para criar oportunidade, para estar próximo dessas pessoas. O líder Lucas falou aqui, eu quero citar novamente, a oportunidade que o Espírito Santo criou e ministrou ao coração de Filipe, quando disse: Filipe, há um homem numa carruagem voltando para a sua terra. O Espírito Santo criou aquela oportunidade e entregou. E às vezes, amados, nós não podemos negligenciar isso. Às vezes o Espírito Santo ele está criando oportunidades. A pessoa chega em você e começa a falar, do nada ele começa a falar dos dilemas que ele está tendo no relacionamento. E aí você entra aqui, briga de marido e mulher. Deus está te criando, o Espírito Santo está dizendo: olha, ministra uma palavra para essa pessoa, a fim de que você ganhe ela para Cristo. Deus vai nos dar oportunidade, o Espírito Santo ele vai criar oportunidades. Mas e quando essas oportunidades não existirem, amados? A Bíblia fala que certa vez Paulo estava na prisão, por pregar o Evangelho, ele estava, Paulo e Silas, na prisão. E ali aconteceu algo, a terra, houve um tremor de terra naquele lugar. Os grilhões que prendiam ele, os portões das cadeias se romperam todos. E quando Paulo olha, vê um homem desesperado tirando a sua espada para tirar a sua própria vida, o carcereiro. O homem que guardava, porque ele imaginava que todas aquelas pessoas tinham fugido. Paulo viu uma oportunidade. E de pronto, Paulo apresentou o Senhor a ele. Com essa oportunidade, Paulo ganhou aquela vida, ganhou todos os parentes daquele homem para Jesus. Então, não existe oportunidade para mim falar com meu vizinho, cria uma. Eu me lembro aqui do pastor certa vez dizendo, eu acho que foi ele mesmo, que uma vez ele comprou uma melancia, era muito grande, ainda não tinha um Atos, era a pastora, ele e o Apolo. Então, cortou a melancia ao meio, atravessou a rua. Boa tarde, vizinho. Comprei uma melancia, mas não vou dar conta de comer. Aceita um pedaço? Pronto. Já criou uma oportunidade e ali começa a desenvolver talvez o processo da amizade. Tudo isso dentro do ganhar. Amém? Glória a Deus. Paulo, em determinada situação, amados, e não quero frustrar, não quero que você fique frustrado aqui. Talvez o maior, você vai criar, vai fazer aquela oportunidade, vai construir de forma intencional e dizer, não, foi tão bem bolado essa oportunidade que eu estou criando, que essa pessoa não tem como, eu vou ganhar ela para Jesus, e talvez você não ganhe. Não fique frustrado. A Bíblia diz que Paulo, mesmo diante das situações, sempre que ele via uma oportunidade, ele aproveitava aquela oportunidade. Diante do governador e diante do rei Agripa, Paulo começa, ele vê uma oportunidade. Ele diz, ó rei, eu sei que você acredita nos profetas.
Eu sei que você acredita nos profetas. E o rei, de forma rude, fala: Paulo, para com isso, Paulo. Você acha que em tão pouco você vai conseguir me convencer a seguir a fé que você segue? Paulo poderia ter baixado a cabeça, amados, mas a Bíblia diz que não. Lá em Atos 26, 27 ao 29, Paulo disse: pois eu pediria a Deus, ó rei, que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu, livre. Ele viu, ele não se deu por vencido, ele não se frustrou. Então crie oportunidades, mas não deixe que elas te frustrem. E por último, amados, os resultados do seu trabalho é com Deus. Nós somos os responsáveis por compartilhar a palavra. Nós somos essas pessoas. Com as minhas palavras, para você ter uma noção, talvez eu consiga, ou um vendedor, ele consiga vender um produto com o seu dom, com a sua lábia, ele consiga vender um produto improvável. Mas quando se trata da salvação é diferente, porque não é um convencimento momentâneo, não é um convencimento somente de sentimento, de emoção. Nós pregamos a palavra e o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do seu pecado, é que convence as pessoas de chegar a Cristo. Então, deixe os resultados com Deus. O último ponto: se preocupe em plantar, em semear, em pregar. A palavra de Deus diz, Paulo, certa vez ele disse: eu plantei e Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele instrui Timóteo novamente e diz: prega a palavra, insta a fora de tempo, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Então, amados, se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. Nós não vamos conseguir consolidar pessoas, nós não vamos conseguir discipular e por fim enviar essas pessoas, se nós não ganharmos com qualidade essas pessoas. Não é simplesmente trazer, lembra do que nós falamos aqui? Não é simplesmente trazer as pessoas, não é simplesmente fazer um esboço rápido ali. O pastor fala muito aqui sobre o processo de consolidação, livrinho lá com as pessoas, porque ali você cria laços, você reforça relacionamentos, para que essas pessoas elas sejam realmente consolidadas, por fim discipuladas e estejam preparados para ser enviados para a obra, para o santo ministério, para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Amém? Glória a Deus. Se você colocar, amados, se nós colocarmos, se essa igreja colocar todos esses princípios, esses processos no nosso coração, começar amando as pessoas, nos preocuparmos em conhecer mais a palavra, nos aproximarmos, criarmos situações, agir de forma intencional para alcançar essas pessoas, toda essa cidade, como disse o líder Lucas, não vai ter lugar para Satanás, porque todo mundo vai ser de Jesus aqui nessa cidade. Amém? Começando por cada um de nós. Glória a Deus.